Obrigado, Carlos Marques. Bom dia a todos. Saúdo aqui os meus colegas de mesa em nome do nosso presidente Michel Temer, sou nosso eterno presidente, nosso fundador João Dória. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar aqui, Johnny, desse painel. Falar um pouquinho antes da Startup Bootcamp, antes de entrar nos principais pontos que eu quero deixar com vocês hoje. Nós somos a terceira maior aceleradora de inovação, investimentos e tecnologias emergentes do mundo. Já estamos em 15 países, já são mais de 2.000 empresas aceleradas, mais de 2.000 tecnologias e empresas aceleradas por nosso ecossistema. A gente gerencia mais de 30 ecossistemas de inovação mundo afora. E hoje nós somos o 8º maior investidor em inteligência artificial em termos de volume de negócio, né? E ano que vem estamos caminhando para ser o 5º. E esse ano nós anunciamos a entrada no Brasil e essa semana anunciamos a nossa chegada em Portugal, apoiado aí pelo Blue Bank, através do André Barbieri, que tem sido um grande incentivador da internacionalização de empresas brasileiras aqui através de Portugal. Já temos aí uma parceria estabelecida para um fundo no Brasil e vamos anunciar em breve o fundo em parceria com a MGA aqui em Portugal para poder investir em tecnologias emergentes e, claro, a inteligência artificial vai estar no nosso radar. Então, agradecer ao Blue Bank pela parceria, por nos propiciar essa expansão para o Brasil e para Portugal. Então, ao longo dessa jornada, nós aprendemos algumas coisas. Eu acho que a principal delas que eu queria deixar de mensagem, que foi falado aqui em algumas pílulas aqui, né, de bastante informação que recebemos, é que a inovação, em geral, ela não pode acontecer em isolamento. Então, empresas e governos elas devem tentar achar soluções em colaboração, em exploração conjunta. Então, a gente precisa muito da participação mesmo dos empresários, das empresas, para poder entender como que a inovação pode ser regulada de uma maneira que ela incentive novos negócios e não ela impeça que novos negócios aconteçam. Então, eu reforço o convite que o Carlos fez para que as pessoas possam participar da consulta pública, porque realmente é necessário que as empresas participem. E eu tenho certeza, senador Everton, que o Senado vai fazer um grande trabalho na regulação. A gente estava falando aqui, é uma jornada de 1 ano e vai se estender por mais 30 dias, mas é um assunto complexo, né? Então, a gente precisa realmente dessa parceria entre o público e o privado para poder entender como que a gente pode incentivar. Eu acho que Portugal, o Brasil tem que olhar um pouquinho para Portugal também, com o exemplo que Portugal fez de atrair empresas, né, atrair inovadores, atrair o mundo inteiro aqui para Portugal. Acho que o Brasil tem que olhar para esse exemplo que Portugal está tendo, estabelecer cada vez mais conexões com a Europa, com Portugal, para que possa atrair empresas e não afastar. E isso não diz respeito somente à regulação especificamente, que a gente está falando de inteligência artificial, diz respeito a todo o arcabouço regulatório do nosso país, todo o conjunto de legislações, e a gente precisa trabalhar em conjunto para que a gente possa criar mecanismos para que isso possa acontecer de uma forma eficiente e de uma forma que traga crescimento e emprego. Porque lá na conferência em Londres, nós tivemos a oportunidade de discutir o mercado de crédito de carbono. E foi dito pelo presidente da Make UK, que representa mais de 20.000 indústrias no Reino Unido, que para o Brasil se estabelecer internacionalmente, é muito importante entender os efeitos dessa nova economia. O crédito de carbono é uma delas, a inteligência artificial é outra delas. Então, nós precisamos nos preparar como país para que a gente possa ser líder disso. O Brasil tem de tudo para que possa ser líder nessas matérias de tecnologias e inovação. E eu fico muito feliz de saber que a conferência colaborou para que um dos grandes temas fossem aprovados no Brasil. E espero que, através dessa aqui hoje, a gente possa colaborar também para que a inteligência artificial no Brasil seja regulada de uma forma eficiente. E isso significa uma grande oportunidade, porque se você olha para o S&P 500, as 10 primeiras empresas, 7 delas não existiam há 20, 25 anos atrás. E uma das outras 3, produz chip, semicondutores, para todas as 7 maiores ali, né? Então, isso significa que a primeira pergunta que vem na minha cabeça é o que nós não sabemos que nós não sabemos, e por isso a gente tem que pensar com muito cuidado quando a gente se olha para o futuro e falando de tecnologia. Então, a gente tem que olhar em como gerar mais investimento e gerar valor para a sociedade, que aí vem o tema do painel, né? Transformando governo e sociedade com inteligência artificial. Então, como é que a gente pode enxergar a geração de valor dentro da importância dessa economia, olhando para frente e encaixando o Brasil no cenário internacional?
Eu acredito que a internacionalização é a chave para isso. A gente precisa investir bastante em educação. Não é somente criar arcabouço regulatório também. O Brasil precisa olhar para a educação com um pouco mais de carinho. A gente precisa entender que a educação ela vem de base. E, hoje em dia, não tem justificativo para não conseguirmos levar a educação para todos os cantos do país, e educação de qualidade. Antigamente, você precisava estabelecer uma escola e tal. Hoje, com uma tela, um teclado, você consegue fazer com que a pessoa, e uma antena, né, obviamente, você consegue fazer com que a educação de qualidade chegue a essas pessoas. Então, a gente precisa entender como que a gente possa investir em educação. Somente com esse investimento em educação, nós vamos conseguir fazer com que o Brasil possa alcançar todo o seu potencial nessas áreas da nova economia. Então, algumas informações interessantes sobre inteligência artificial que também chegam como oportunidades para a gente. 80% da energia de data center já esse ano, consumida por chips de inteligência artificial. E só esse ano, já, os chips produzidos pela NVIDIA já vão consumir mais energia do que algumas nações. Se você olhar para mais que Geórgia, mais que Guatemala, mais que Costa Rica. Então, isso diz o tamanho que essa nova economia significa para o mundo e para o Brasil. Então, isso é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de investimento. Estou vendo aqui o Hélio Costa, na Light, é uma oportunidade de energia, entender como que a gente pode produzir energia com mais eficiência, como é que a gente pode trazer energia mais barata. E o Brasil é o principal país no mundo hoje para isso. Eu disse na conferência lá em Londres que se a gente olha para o que o mundo precisa hoje, em termos de eficiência energética, eficiência alimentar, eficiência ambiental, o Brasil tem o que o mundo precisa. Então, nesse ponto de inteligência artificial, a gente pode se posicionar muito bem como líderes na área de data center. Nossa energia é renovável, nossa energia é mais barata, a gente precisa entender como é que a gente pode incentivar um setor como esse. E, se eu não me engano, há discussão no Congresso Nacional também a respeito dos data centers e como fazer isso de maneira mais eficiente, que eu acredito que será muito bem feito também. E os grandes desafios para o governo e para a sociedade vem, que foi falado aqui por todos, a questão do uso responsável da inteligência artificial. Como é que a gente pode ter a certeza de que não está sendo usado para o mal, mas está sendo usado para o bem, para a geração de valor. Propriedade intelectual, como é que a gente pode fazer uma gestão mais eficiente da propriedade intelectual e garantir com que a inteligência artificial seja uma ferramenta que potencialize os trabalhos e não tenha um problema de propriedade intelectual. Desculpa. A questão da acuracidade, hoje é o principal problema, acho, porque também está muito... A adoção foi muito rápida, acho que a adoção foi de uma maneira inesperada, e aí a acuracidade acaba sofrendo um pouquinho, e a gente precisa entender melhor como isso está acontecendo, mas essa é uma discussão recorrente. Privacidade e cybersecurity, que são dois tópicos muito importantes, que a gente precisa tomar muito cuidado e discutir isso à exaustão. Cibersegurança hoje, acho que é um dos tópicos principais em conselhos de gestão de empresa, porque pode significar uma consequência negativa muito grande. E com o advento da tecnologia artificial, isso pode ser tanto resolvido quanto agravado. Então, nós precisamos entender como que a gente precisa trabalhar isso de uma maneira mais eficiente. E, para encerrar, eu acho que o Brasil... como eu disse no início, está numa situação muito privilegiada. E eu acho que a gente tem que realmente olhar tudo isso com muito carinho. Eu acho que nos próximos 5, 6 anos, o Brasil está num momento muito especial. E a gente precisa entender esse momento que o Brasil está vivendo. E a gente precisa se unir de uma maneira organizada, colaborativa, para trazer os resultados para o nosso país alcançar o nosso potencial. Agradeço muito a todos vocês. Desejo um bom dia e uma boa conferência para todos. Obrigado.